estou recebendo o Tenente Roger, mais uma vez, presente aqui na Rádio Vertical FM. Tenente Roger, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, e dessa vez, como já outras, nós falamos do trânsito, hoje novamente, porém já com o lançamento, né, pela Polícia Militar, já está trabalhando aí ao longo dessa semana, na Semana Nacional do Trânsito. Bom dia, Tenente. Bom dia, Jaime, bom dia a todos os ouvintes da Vertical FM, mais uma vez é uma satisfação estar aqui. Bem, como você disse, né, nós estamos já na Semana Nacional do Trânsito. Essa é uma campanha que foi idealizada, podemos dizer assim, né, pelo Senatran, e tem por objetivo conscientizar as pessoas. O slogan da campanha é a Semana Nacional do Trânsito, desacelere, o seu bem maior é a vida, né? E nós estamos desenvolvendo diversas ações. O lançamento da operação ele já ocorreu e vai continuar acontecendo ainda durante toda a semana, com blitz educativas e também, né, algumas blitz para que nós possamos verificar as condições de veículo, né, documentação, mas o mais importante é conscientizar as pessoas no trânsito, porque todos nós usamos o trânsito diariamente, né? Todos os dias você sai de casa, seja a pé, seja no seu veículo, veículo 4 rodas, 2 rodas, enfim. O trânsito, ele faz parte da nossa vida e é importante que a gente tenha essa consciência para que os acidentes eles não aconteçam. A Arcos tem passado por algumas reformulações, vamos dizer assim, inclusive estive presente na audiência pública que aconteceu no dia 10 na Câmara Municipal para tratar da municipalização do trânsito, e eu acredito que vai ser um avanço para o município também nesse contexto, para que nós possamos ter um trânsito mais seguro, mais organizado para toda a população aqui de Arcos e região. Muito bem. Ô, Tenente, o senhor começou aí falando de um assunto interessante. Essa audiência pública, né, organizada na Câmara, do que foi debatido, né, principalmente a questão lá do estacionamento rotativo, né? Foi um dos temas principais, na verdade, debatidos durante essa audiência. O que o senhor pode trazer de positivo dessa audiência, que você considera assim que foi um passo importante, e o que nós podemos esperar, principalmente em relação a essa questão do estacionamento, porque a Arcos vive um caos hoje de estacionamento, né? Hoje, para achar lugar para estacionar no centro é difícil, né? O que o senhor traz para a gente em relação a isso que foi discutido lá? Olha, Jaime, eu julgo que a audiência foi muito produtiva, né? Contou com a participação, além dos vereadores, do prefeito municipal, de alguns secretários e de algumas pessoas também que trabalham na área. Inclusive, uma iniciativa que eu achei muito interessante, trouxeram pessoas de outros municípios, especificamente Formiga, que já vive essa experiência, para poder contribuir com o debate. Essa é obviamente que é uma questão do município, né? Através da Câmara aprovar o projeto de lei para que isso dê andamento, mas o que eu posso falar da parte da Polícia Militar é que nós entendemos que o estacionamento rotativo ele é um ganho para a população. Às vezes se tem uma ideia errada de que o estacionamento rotativo ele é um instrumento para que o município possa arrecadar recursos, quando isso não é verdade, né? Na realidade, a finalidade do estacionamento rotativo é democratizar o espaço público. Sim, porque sim. Um exemplo, às vezes a pessoa ela utiliza uma vaga ali central o dia todo. Então é o que acontece amanhã. Ela ocupa aquela vaga ali e isso impede que outras pessoas também possam utilizar. Então a gente tem hoje o centro da cidade com uma dificuldade muito grande nessa questão do estacionamento, né? E o estacionamento rotativo ele justamente democratiza o espaço público, porque você vai permitir que mais pessoas utilizem essas vagas, né?
como vai haver uma cobrança, né? Então as pessoas que deixam o carro o dia todo ali vão ser desestimuladas, ou se quiserem vão deixar, mas vão pagar, né? Para realmente que possa oferecer para os demais, né? Para as pessoas um espaço. Agora, a proposta que foi feita lá seria um sistema eletrônico? Não, em Belo Horizonte? Ainda não chegou nesse ponto, né? Aí tem que ter um estudo técnico, né? Para ver a viabilidade, de que forma que vai ser implementado, mas a experiência, por exemplo, que trouxeram de Formiga, é tudo feito pelo aplicativo. Sim. É eletrônico, a pessoa ela vai estacionar, ela entra no aplicativo, ela já consegue adquirir o tempo que ela vai ficar, 1 hora ou 2 horas, que eu acho que é o máximo acho que aí pode renovar lá, pode renovar por mais 1 hora ou mais 2 horas, não sei ao certo, mas é tudo por aplicativo, muito prático, né? Lá em Formiga, e conforme foi dito, melhorou muito o estacionamento lá em Formiga, que a gente sabe também que passava pelo mesmo problema. Né? O trânsito, Formiga, o centro de Formiga, algumas ruas muito estreitas, né? E é difícil também de estacionar lá, e o estacionamento rotativo auxiliou bastante. O que acaba acontecendo às vezes é que as pessoas às vezes migram um pouco para as ruas paralelas. Né? Sim, vai haver isso. Onde não é cobrado o estacionamento rotativo, mas isso já ajuda bastante, porque as vagas mais centrais ali é que precisa mesmo ter Inicialmente começa-se nos pontos mais centrais, nas ruas principais do centro, nas avenidas, para depois, se precisar, vai abrindo para as laterais. A ideia é essa. E é bom até pro próprio comércio, né? Porque às vezes eu posso falar de experiência, como às vezes você tá passando ali no centro, você precisa comprar alguma coisa, mas aí você não acha vaga e você pensa assim, eu vou melhor pedir isso pela internet, ou então às vezes às vezes, tenente, o carro que está na frente do comércio ou próximo é do próprio dono, proprietário. Exato, ele está tirando ali às vezes sem perceber, né? Sem perceber, involuntário. Isso, porque às vezes você está passando ali, tem uma vaga aqui, eu preciso comprar, você já une o útil ao agradável, né? Agora, às vezes, se com dificuldade de estacionar, você às vezes faz a opção por comprar pela internet, ou às vezes eu sou de Divinópolis, vou para lá quase que sempre, então eu compro lá em Divinópolis. Às vezes isso faz bem para o comércio, se essa rotatividade no estacionamento faz bem para o comércio também. Com certeza. As pessoas vão se organizar melhor, né? E tudo isso vai fazer fluir bem melhor. Tenente, com relação à questão da prevenção, né? Nós observamos, outro dia estava observando, até fico observando sempre, né? Vai haver uma fiscalização mais intensa. Eu sei que a Polícia Militar tem uma carga e tem um efetivo pequeno, a gente já falou disso aqui várias vezes, mas a gente viu que a Prefeitura vem dando uma reformulada na sinalização, né? E isso com certeza vai favorecer que a Polícia Militar possa fiscalizar de forma mais efetiva, visto que a sinalização estando boa não vai ter desculpa, né? Então, haverá uma intensificação dessas fiscalizações? Como vai? Sim, nós estamos programando já, inclusive com o nosso amigo Jonas, né, que tá ali, o pessoal da administração, uma vez na semana, pelo menos, a gente focar nessa parte do trânsito, porque realmente às vezes as pessoas elas não observam uma placa, às vezes estaciona em local proibido, uso de celular ao telefone, uso de telefone ao dirigir. Então nós vamos intensificar essas fiscalizações no trânsito, né, justamente para conscientizar as pessoas e melhorar a circulação, o trânsito no nosso município. Paralelo a isso, nós de agora até o fim do ano, nós vamos intensificar também as operações Cavalo de Aço, que acontecem contra o rolezinho. Isso, contra o rolezinho, né, essa turma do grau, né, como eles costumam, como eles se autodenominam.
Então, de agora até o final do ano, nós vamos intensificar essas fiscalizações e haverá operações nesse sentido, para que nós possamos conseguir desestimular essa prática, né? E em relação ao trânsito, primeiro orientar, mas também com o intuito de que a pessoa às vezes só entende quando dói no bolso, né? Muitas vezes só entende quando dói no bolso, é verdade. E aqui em Arcos, tenente, há a gente observa que as pessoas parece, eu não sei se por desconhecimento, mas não é desculpa, ou por realmente gostar de estar quebrando regras. É muito comum a gente ver as pessoas não obedecerem o semáforo, não obedecerem a rotatória de forma correta. Então há eu não sei como que não acontece mais acidente aqui em Arcos, acho que até acontece pouco acidente, né? Talvez porque, como o trânsito é meio confuso, a velocidade é baixa, né? Às vezes a pessoa não consegue atingir uma alta velocidade. Mas a gente precisava de mais campanhas, de mais orientações para que as pessoas observassem a sinalização. Aquele semáforo da professor Francisco Fernandes, um verdadeiro absurdo, um caos. Porque você tá lá esperando o semáforo abrir, as motos simplesmente vêm e só fazem assim, ó. Isso é um absurdo, né? Então, parece que as pessoas, um grupo de pessoas tende a burlar essas regras, né? E isso, a polícia não tem como ficar no semáforo 24 horas por dia olhando. Não teria uma forma de colocar um vigia eletrônico, uma câmera, alguma coisa? E existe hoje, em Belo Horizonte, tem muito, que é o radar no semáforo. Certo. Então essa câmera ela automaticamente ela captura a placa dos veículos que avançam o sinal. Então isso faz com que diminua bastante, né? Aí é uma questão da gente, inclusive foi levantada essa hipótese na audiência. Foi falado. Isso, para um planejamento nesse sentido, né? O município adquirir recursos, mas é preciso também efetivar a municipalização do trânsito para que isso possa acontecer, mas é uma possibilidade, colocar Porque aí vai haver uma arrecadação por parte do município. Isso. Então precisa que a lei, isso esteja previsto em lei. Nesse caso do semáforo, sim. Porque aí o município com a municipalização, hoje as multas que são feitas, elas vão diretamente para o estado. Com a municipalização, elas vão para o município. Além de outras questões que o município vai poder, por exemplo, colocar uma câmera para um radar semafórico, por exemplo. Sim. E aí precisa designar para onde vai esse dinheiro, onde ele será aplicado. Se é no trânsito, se é em campanhas, né? Isso. Por isso que precisa essa municipalização está caminhando na Câmara, foi falado lá? Está caminhando. Na verdade, Arcos já é municipalizado, já está no Sistema Nacional de Trânsito. Agora o que é preciso é operacionalizar, vamos dizer assim, na prática mesmo. Então, por exemplo, tem que ter agências de trânsito que na minha visão vão auxiliar muito, porque o agente municipal de trânsito ele vai poder fazer esse trabalho que muitas vezes a Polícia Militar faz, mas de acordo com a nossa demanda, né? Então a nossa demanda são variadas e muitas, né? A Polícia Militar não atua só no trânsito. Isso, então a gente não tem condição de ficar... mas a gente atua sob demanda ou em algumas situações mais específicas, mas o agente de trânsito ele vai poder ficar só por conta de fiscalizar mesmo essa questão de estacionamento, né, dessas infrações que são cometidas. Com a colocação, implantação do sistema de estacionamento rotativo, fatalmente tem que ter o agente de trânsito, porque a polícia não vai ficar fiscalizando se a pessoa burlou. Não, tem que ter, é um requisito para. Tem que ter. É um requisito. Então esse agente ele vai ter que ser criado. Vai ter que ser criado pelo município, se for realmente colocar, né, a questão do estacionamento rotativo, automaticamente tem que ter o agente de trânsito, que é quem vai fiscalizar. O Jonas até me fez uma lembrança aqui, né?
no Brasil, o Brasil hoje tem uma frota superior a 127 milhões de veículos, né, em circulação, né, isso no ano de 2000. Aliás, no ano de 2000 eram 24 milhões, ou seja, a frota ela vem crescendo uma velocidade tremenda, né? Isso. De 24 milhões passou para cento e quanto? 127 milhões. Meu Deus. Em 25 anos. Meu Deus do céu. De Arcos vocês não têm, sargento? Arcos quase 30 mil. E isso sem contar que assim, são os veículos registrados aqui no município. Emplacados aqui, mas aí tem veículos que não são emplacados aqui, mas que rodam, que circulam aqui, e tem também aquela população flutuante, né, que Sim. vem por causa das indústrias aqui, do comércio, enfim. Que trazem veículos de outros lugares. Então, a gente estima aí que esse número é maior ainda. É bem maior. É bem maior. É muito veículo, né? Então, para isso, acho que não tem outro caminho a não ser a organização mesmo do estacionamento, a organização com agentes e conscientizar, né, tenente? Exato. Para depois cobrar, né? Uhum. Um problema que é frequente, né, uma reclamação frequente da população, e que nós estamos atentos a isso, inclusive vai fazer parte dessas operações que eu mencionei, né, inclusive nos próximos dias nós já vamos ter uma ação bem contundente nesse sentido, em relação a esses novos veículos, né? Principalmente as bicicletas motorizadas. Eu já falei aqui, não custa repetir. Nós já falamos praticamente só disso. E que as bicicletas motorizadas, elas se enquadram no ciclomotor. Então, o ciclomotor precisa de praticamente tudo aquilo que a motocicleta precisa. Retrovisor, tem que ser emplacado, o condutor tem que ser maior de idade, tem que possuir ou a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, ou a habilitação na categoria A, né, no caso. Então, e o que a gente vê, essas bicicletas motorizadas, então, são todas irregulares. Obviamente que às vezes acontece, a gente não tem condição de ficar por conta disso, de remover essa bicicleta, mas nessas operações nós vamos estar, foco vai ser esse, então, de realmente reduzir, porque notou-se um aumento significativo na circulação desses veículos, na maioria das vezes conduzidos por crianças ou adolescentes, e em desacordo com o que prevê a resolução do CONTRAN, porque a bicicleta elétrica, a bicicleta motorizada que é autorizada, é a bicicleta elétrica que não tenha aceleração manual e que o motor dela funciona apenas como um auxílio. Então, Sim. o ciclista ele pedala e o motor ele ajuda na propulsão. Né? E esse é enquadrado como bicicleta elétrica. E aí dispensa tudo, CNH, carteira de habilitação, tudo isso. Mas o restante não. Não, aí a bicicleta essa combustão, que eles chamam de cinquentinha, né? Essa bicicleta elétrica, ela se enquadra, elétrica não, né? Ela é combustão. Ela se enquadra na mesma categoria de ciclomotor, porque ela tem aceleração manual. Inclusive a bicicleta elétrica, se for adaptado um acelerador manual, ela também se enquadra na categoria de ciclomotor e tem todas essas exigências. Independente da potência. E esses tipo triciclos que muitas vezes parece até uma cadeira de rodas adaptada? Esse é um desafio, Jaime, porque eu acredito que o legislador ele vai estar atento a isso, né? A gente fala que a lei ela acompanha a sociedade. Então, o intuito inicial desses veículos, né, são, na verdade, o nome técnico deles são equipamentos individuais autopropelidos. Então, esses equipamentos foram criados, na verdade, inicialmente com o objetivo de auxiliar na mobilidade urbana, mas através daqueles patinetes elétrico e tal. Só que a resolução ela deu uma certa margem, porque tem lá as especificações, até 1000 watts de potência, a questão da largura, altura, tamanho, e as montadoras usando
com essas especificações, criaram veículos que são muito semelhantes a motocicletas, a scooters, né? Então, hoje em dia, existe esse gargalo porque a legislação ainda não acompanhou essa evolução. Então, você tem veículos que trafegam como se motocicletas fossem, na verdade, mas que não tem ainda a regulamentação adequada, ou seja, elas não exigem emplacamento, não exigem CNH, mas eu acredito que o legislador atenta a essas questões, em breve isso deva ser alterado. Deve ser alterado. Deve ser alterado porque a gente observa no trânsito, né, que, como eu disse, elas trafegam nas vias como se fosse uma motocicleta. E muitas vezes por pessoas que não têm conhecimento porque não tem habilitação, enfim. E aí gera um risco para elas e para outros usuários da via também, né? Sem querer, como diz, não estou criticando, né? Mas a gente, no nosso papel de informar, a gente precisa alertar, né? A gente observou, eu tenho observado principalmente, um número crescente de idosos andando com essas, tipo como se fosse um scooter, porém é um triciclo. Isso. Né? Um triciclo adaptado. E às vezes o idoso, dependendo da idade, ele já não está mais apto a ter uma atenção no trânsito, talvez já está ouvindo pouco, já está enxergando pouco, e as famílias têm deixado esses idosos andando. E aí você observa o comportamento do idoso no trânsito, você vê que ele não tem conhecimento nenhum da legislação, né? Ele não observa as esquinas, ele não para numa rotatória, e é um veículo, como é um veículo menor, então quando você vê, você já está em cima desse veículo, né? Então, assim, estão expondo essas pessoas a um risco grande, serem atropelados por um ônibus, por um caminhão, né? Nas rotatórias e nas esquinas. Então, precisa chegar num consenso com relação a isso, porque facilita a locomoção do idoso? Facilita, com certeza, né? Mas ele está se expondo a um risco. Esse veículo teria que andar no passeio, numa ciclovia, como que seria, né? Então precisava haver uma discussão em cima disso. Com certeza, é o que você bem falou, né? Auxilia bastante na questão da mobilidade, né? Inclusive o nome do equipamento é esse, né? Um equipamento individual de mobilidade autopropelido, mas tem essa questão do risco para o idoso, porque para que se possa conduzir um veículo em via pública, né, você tem que ter um conhecimento, né, das regras de trânsito, para que não se coloque em risco, não coloque em risco outras pessoas. E eu acredito que a solução é por esse caminho, tem que ser discutido, sim, não de tirar o direito dessas pessoas de mobilidade, mas sim de regulamentar para que eles possam conviver com os demais veículos mais em segurança, né? Acho que o caminho é esse. Às vezes uma ciclofaixa, né? Transitar por apesar que Arcos ainda está muito aquém, né? Na questão de ciclofaixa. Isso, né? Tem ali na sanitária. Só na sanitária praticamente. E mesmo assim, ela não é totalmente funcional, porque tem muitos pontos que não tá legal, né? Tem obstáculos, né? Você chega na feirinha, tem obstáculos na ciclofaixa, enfim. Tem algumas coisas aqui ainda em relação à ciclovia, ciclofaixa, que precisa melhorar muito, né? Mas só discutindo que a gente vai chegar em algum lugar, né, Tenente? Isso, com certeza. Eu ainda falo que Arcos tem que melhorar essa questão da ciclofaixa, mas se comparar com outros municípios ainda tá bem à frente. Tá? Imagina. Pensa bem. Ô, Tenente, com relação à Semana do Trânsito, está havendo atividades e palestras? Quais são os trabalhos que a Companhia de Arcos está fazendo? Sim, o foco principal é a conscientização, né? Então, além
das blitz educativas, né, que a gente chama, que tem o caráter de principalmente de orientar as pessoas, também palestras em escolas, né? Essa entrevista aqui, inclusive, também faz parte né, disso, para que a gente possa conscientizar e alcançar o maior número de pessoas em relação a essa conscientização do trânsito. E conscientizar também os pais, né? Os pais dessas crianças e adolescentes que ontem mesmo eu estava de folga fazendo uma atividade física ali na sanitária, passou por mim uma dessas bicicletas motorizadas e assim, uma velocidade que às vezes parecia nem ser condizente com aquele motor, com o equipamento, que eu não sei como que conseguiu atingir, e era uma criança, sabe? Então assim, é um risco mesmo, então tem que conscientizar os pais que autorizam essas crianças a conduzir esses veículos. A princípio é só uma bicicleta, mas na verdade não, colocou um motor ali que até 50 km por hora, não sei se alteram um motor que fazem, mas que às vezes ultrapassam esse limite e estão se colocando em risco. Então, são diversas atividades com o principal intuito de conscientização. E no caso das bicicletas, a bicicleta até sem motor ela é perigosa, né? Pode acontecer um acidente, o ciclista está exposto como um motociclista, porém, quando você reduz a velocidade, você diminui um pouco a chance de ferimentos mais graves, né? Mas não deixa de ser um veículo perigoso, né? Então, quando você vai dar uma bicicleta, que seja motorizada ou não, para um filho, pensa bem, orienta direitinho, né? Para evitar. Agora, se for motorizada, aí piorou, né? Se for motorizada, não deve nem dar, né? Nem dá, Porque, a não ser que seja bicicleta elétrica, né? Essa que eu falei que vai auxiliar ali a ter um motor elétrico que apenas auxilia. Agora, essa com motor, essa cinquentinha que eles chamam, né? Essa não tem respaldo na legislação. Uma coisa que a gente precisava evoluir um pouco, na minha opinião, é que a gente precisava de ter uma educação do trânsito nas crianças. Começar esse trabalho com as crianças. Eu acho que falta no Brasil, aí não é em Arcos, é no Brasil todo, um trabalho de repente haver uma disciplina de trânsito nas escolas de ensino fundamental, né? Para as criancinhas mesmo começar a aprender coisas do trânsito com 3, 4, 5 anos de idade, pelo menos o básico, né? Porque a gente vê que você educar um adulto é difícil, né? É muito difícil mudar a cabeça de um adulto. Mas as gerações que estão vindo aí precisam começar a ser um pouco melhor, né, Tenente? Evoluir e aprender de forma mais tranquila, né? Com certeza, acho que essas palestras que a gente vai na escola, né, e conscientiza, se isso fosse possibilitado na própria rede de ensino, com uma frequência maior, isso com certeza faria diferença. Eu tenho certeza que quando vocês vão e falam, você já sente que teve um pequeno resultado. Porém, como é esporádico, né, não tem condições de ir toda semana, pelo menos, talvez o efeito é pequeno. Mas, igual você falou, se fosse repetido várias e várias vezes ao longo do período ali escolar, talvez tivesse uma consciência maior no futuro, né? Isso, com certeza. Tenente, mais alguma informação que você queira passar? Não, só isso mesmo, né, Gé? Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando com seus ouvintes, que a gente sabe que a sua arte tem uma excelente capilaridade no município e na região, e nos colocar mais uma vez à disposição da população. A Polícia Militar de Arcos tem alcançado resultados expressivos, né? O nosso objetivo é sempre evitar que o crime aconteça, mas quando ele acontece também de dar aquela resposta imediata. E nesse ponto nós temos alcançado excelentes números, né? Números muito bons em relação à segurança pública, e mais uma vez conscientizar as pessoas a respeito do trânsito, e especialmente essa questão das bicicletas motorizadas, dessa turma do grau, para que
eles repensem, né, essa conduta, que a Polícia Militar está atenta a essas ações e, como eu disse, essas operações que terão início agora nesse mês e vão até dezembro, ela tem esse objetivo. E intensificar mais ainda a fiscalização. Ela já acontece, mas vocês vão estar usando um efetivo extra que nem existe, na verdade, na internet. Mas, infelizmente, a Polícia Militar trabalha com esse problema, já não é de hoje, né? De baixo efetivo, né? Então tem que se virar. Fazer mais com menos. Mais com menos. Tenente, só um comentário. A Arcos vinha no início desse ano 2025 com números, né, com números muito bons nos crimes, principalmente nos crimes violentos, né? E nós vínhamos até agora, o final acho que o final de agosto, né, sargento? Com feito bacana, interessante, sem nenhum homicídio, né? E eu falava até com o Tenente Arantes, que nós fizemos, até divulguei um áudio que ele me encaminhou, e falando dessa questão, né, que Arcos figurava entre as cidades da região que estavam sem homicídios. E infelizmente nós vivemos agora os últimos dias crimes aconteceram, infelizmente, né, Tenente? O crime de homicídio é um negócio complicado, né? Porque por mais que você trabalhe a prevenção, ele pode acontecer de dezenas de formas, né? Isso, Arcos estava entre as 27 cidades do estado que ainda não havia ocorrido nenhum homicídio, né? E infelizmente, como você disse, nas últimas semanas nós tivemos 2. Um caso muito específico, que é envolvendo um passional, né? Envolvendo marido e mulher, enfim, não vou entrar no mérito, mas é uma situação que acontece muitas vezes intramuros, né? Às vezes essa questão da violência doméstica é até importante a gente falar para as pessoas, para que não deixe a situação chegar nesse ponto, né? Nós saímos agora do mês onde houve a campanha de combate à violência doméstica, né? Com diversas ações também, e é importante a gente reforçar isso, justamente para que não chegue nesse ponto, né? E quando só puxar mais um pouquinho nesse assunto, e quando a mulher, ou no caso seja até o homem, né, porque pode acontecer o contrário, está acontecendo esse tipo de violência dentro de casa, é preciso denunciar, né, Tenente? Sim. Existem vários canais da pessoa denunciar, mas o mais importante é no 190 mesmo, né? E a mulher vai receber, ou caso for o homem, o apoio, ou pode ser uma violência contra o idoso, né? Existem vários tipos de violência dentro de casa. O importante é não ficar calado, né? Porque depois que a coisa chega no limite, aí complica. Porque, como eu disse, é algo que acontece intramuros, né? Então, acontece ali dentro da residência. Às vezes, para chegar ao nosso conhecimento, ou a vítima tem que nos acionar, ou às vezes um vizinho tem que acionar. Inclusive, a legislação mudou nesse sentido, porque hoje, antes da alteração, se os militares chegassem no local, né, mesmo após denúncia de vizinhos, a vítima não apresentasse, a vítima, ainda que apresentasse alguma lesão, se ela falasse, não aconteceu nada não, isso aqui eu caí e tudo, não tinha muito o que ser feito. Agora, com uma alteração recente que teve, se a vítima apresentar lesões, aí ela, independe da vontade dela, a Polícia Militar vai adotar as providências. Passou a ser incondicional. O crime hoje de violência doméstica, ou no caso a Lei Maria da Penha, independe de apresentação da vítima. Isso. Se ela estiver lesionada, ou se os militares tiverem confirmado que ela foi agredida, né, independe E não precisa de testemunhas também, não? No caso nesse caso vai precisar da testemunha, né? Que denunciou, né, no caso. Isso, Mas ou se for uma situação lá, flagrante a mulher fala assim, não aconteceu nada não, eu caí da escada, enfim, mas tendo uma testemunha falando e o militar observando ali que vai realmente observar aconteceu, o contexto, ele vai conduzir. Isso.
Muito bom. Isso é uma mudança, né? E depois no prosseguimento lá na frente, porque anteriormente tinha que reapresentar o BO na Polícia Civil, depois esse procedimento ele transcorre agora com a nova legislação? Ele transcorre, a depender da situação, né? Como eu disse, se for um caso que ela é incondicionada, ela vai transcorrer sem precisar da representação. Mas o mais importante é conscientizar a própria vítima, porque por mais que a legislação tenha avançado nesse sentido, na fase processual, o depoimento da vítima ele é muito importante para produzir a prova, né? E se depois a vítima não falar, fica complicado para a justiça prosseguir. Bacana. Isso é uma orientação importante. E o outro homicídio que nós tivemos, isso já é relacionado ao que foi apurado até o momento em relação ao tráfico de drogas, né? Sim. Que é uma atividade que a gente sabe que gera esse tipo de risco, né? E é uma atividade que a Polícia Militar sempre está correndo atrás, prevenindo. As apreensões, elas são divulgadas aqui, né, semanalmente, até pelo nosso colega Sargento Jonas, mas a gente sabe que vez ou outra há um desentendimento, né? Sim, foi mais ou menos o que aconteceu. Nós fazemos acompanhamento, né, desses indivíduos, inclusive reforçar com a população aqui o nosso canal de denúncia, que é 181, né, às vezes tá acontecendo, pode ficar próximo à sua residência, alguma coisa nesse sentido, ligue para o 181, é sigilo, né, sigiloso, não, sua identidade não vai ser revelada, você não vai ser perguntado seu nome, nada disso. E inclusive quem liga para o 181 recebe um código, depois pode acompanhar o desfecho daquilo, né? da denúncia. O 181 ele não vai ser algo imediato, né? Porque ele depois chega para nós vamos trabalhar essa informação para verificar e chegar no resultado, mas nos ajuda bastante. Então, colher maior número de informações possíveis e passar para o 181, que isso nos auxilia também. E nós fazemos o acompanhamento desses indivíduos que são envolvidos com o tráfico de drogas, justamente porque entendemos que são alvos em potencial, né? Tanto de serem autores ou vítimas de homicídio. Então, por isso, sempre estão na vigilância dessas pessoas. Exato. E a grande maioria já são conhecidos, né? Da polícia, né? Sim. Que foi justamente o caso que aconteceu, né? Uma pessoa já é conhecido, muito conhecido, acabou só ferido, e o outro, posteriormente, foi apreendido uma grande quantidade de drogas no quarto da pessoa, da vítima. Na residência. Então, foi um desfecho assim que muita gente fala, morreu de graça, não é o que parece, né? A gente não pode afirmar, mas a Polícia Civil posteriormente vai confirmar essas informações, né? Isso, a Polícia Civil já está trabalhando nas investigações, né? A gente não pode dar alguns detalhes, mas aqui de antemão já agradecer também o trabalho que foi feito em conjunto aí, Polícia Militar, Polícia Civil, logo após o crime, que possibilitou chegar em alguns resultados que em breve serão divulgados. Bacana. Tenente, queria te agradecer, né? Mais uma vez pela presença, dizer que nós estamos sempre aqui de portas abertas nesse trabalho conjunto para sempre divulgar os resultados, né, da segurança pública e da Polícia Militar, e toda vez que a gente puder dar essa orientação, ela é importante, né? Então, quando é presencial é mais fácil, que a gente pode fazer essa conversa, esse bate-papo. Sim, já vamos deixar pré-agendado, vamos dizer assim, após a operação, para a gente vir falar dos resultados, que eu tenho certeza que serão significativos. Vai ser significativo. Trazer um resultado para a população de Arcos também. Sem dúvida. Bom dia para o senhor. Bom dia. Leva um abraço aí ao Tenente Arantes e todos os comandados lá. E dar um abraço aqui meu amigo Sargento Jonas, que está ali no suporte, né? E também um colaborador semanal no mínimo, né, Sargento? Semanal no mínimo, ele está participando com a gente aqui, mesmo que de forma distante, mas mandando as informações. Isso enaltece, porque uma coisa é o jornalista mesmo ler aqui a notícia, outra coisa é um policial militar trazer aquela informação, dá mais credibilidade, com certeza. Então, obrigado, Sargento, pela parceria de muitos anos aí, né? A gente estava até comentando que são longos anos
que a gente já está trabalhando junto aqui e sem dúvida nenhuma já tivemos muitas alegrias, muitos frutos, né, desse trabalho, né, sargento? Obrigado, viu? Obrigado, senhor, então, mais uma vez, e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Jaime, obrigado.